Olá, nessa aula nós iremos fazer a representação de um ponto no plano bidimensional. Vamos fazer a épora de um ponto. Então, vamos ver aqui como é que um plano bidimensional ele se forma. Primeiro, por que se chamar plano bidimensional? Nós chamamos de plano bidimensional esse semiplano aqui, que pode ser o vertical ou o horizontal, onde é projetado os nossos objetos. Então, considerando esse ponto A sendo localizado aqui no primeiro diedro, este ponto ele vai ter uma projeção horizontal, no plano horizontal de projeção, certo? E vai ter uma projeção vertical aqui no plano vertical de projeção. Então, em cada um desses planos, tá? Ele vai conseguir simultaneamente projetar duas dimensões, como por exemplo, se eu visualizar aqui esse projeção desse quadrado, né? Então, ele está mostrando ao mesmo tempo a largura e a profundidade do objeto. Já aqui no plano vertical, né? Ele mostra a largura e a altura, por isso que chama-se de plano bidimensional. Então, quando nós vamos projetar os nossos objetos, nós não desenhamos os objetos nessa figura do espaço, tá? Nós utilizamos uma figura, uma representação chamada de épora. Essa representação, ela se dá quando eu pego aqui, ó, o plano horizontal de projeção e faço um rebatimento no sentido horário em direção ao plano vertical. Então, eu fecho esse plano de projeção, fazendo com que eu consiga projetar abaixo da linha de terra dois semiplanos, o semiplano horizontal anterior e o semiplano vertical inferior. E acima da linha de terra eu vou representar dois semiplanos também, o semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical superior. Dessa forma, né, o ponto A, que estava aqui no segundo diedro, vai ter o seu afastamento, ou seja, sua projeção horizontal jogada para baixo da linha de terra. Por isso, ó, que eu vou ter aqui, abaixo da linha de terra, a projeção horizontal do ponto A. E acima da linha de terra, ó, eu vou ter a projeção vertical, pois esta, aqui no espaço, ela foi situada no semiplano vertical superior. Então, dessa forma, eu consigo a projeção no plano bidimensional, como chamado, e essa representação aqui, ela é denominada de épora. Vamos ver agora a épora para cada um dos diedros. Então, ó, no primeiro diedro, tá? Eu tenho o ponto A, que vai ter sua projeção horizontal no semiplano horizontal anterior e sua projeção vertical no semiplano vertical superior. Ao fazer o rebatimento, olha, esse plano horizontal aqui, ele vai descer e vai ficar junto com o semiplano vertical inferior. E o semiplano horizontal posterior aqui, ó, ele vai subir e ficar junto com o semiplano vertical superior. Então, para representar, eu faço só essa linha de terra, marcando aqui o zero, ou a origem, né, da minha linha de terra, para que eu possa, a partir daqui, definir minha abscissa. Então, ó, a abscissa, ela vai ser dada ao longo da linha de terra a partir do zero. Esse valor pode ser positivo, se for à direita, ou negativo, se for à esquerda. Uma vez demarcada o local da minha abscissa, né, então, perpendicular a essa abscissa, no caso, como eu estou trabalhando no primeiro diedro, para baixo, uma vez que esse afastamento aqui ele vai ser positivo, então eu vou medir da linha de terra para baixo, eu marco o local do meu afastamento. Então, marquei aqui o meu afastamento e coloquei o A correspondente ao ponto que eu estou marcando, né? E esse A maiúsculo. A mesma coisa eu vou fazer para a cota, ó. A cota aqui não está acima da linha de terra, portanto, positiva. Então, eu vou também marcar acima da linha de terra um valor positivo correspondente a essa cota e botar o A' ao lado, tá? Para marcar este valor. Depois eu faço uma linha tracejada, que nós chamamos de linha de chamada, certo? E essa linha de chamada vai unir as duas projeções, a projeção horizontal, que é dada pelo afastamento, e a projeção vertical, que é dada pela cota.
certo? Então, ó, no primeiro diedro, eu tenho a seguinte situação. Afastamento positivo, portanto, é dado abaixo da linha de terra. A cota positiva dada acima da linha de terra. Vamos ver aqui para o segundo diedro. No segundo diedro, ó, o ponto B, ele tem projeção horizontal no semiplano horizontal posterior, então o afastamento ele é negativo. E a cota situada aqui com projeção vertical no semiplano vertical superior, então a cota positiva. Então, ó, no segundo diedro, ambas as projeções estarão acima da linha de terra, porque o afastamento negativo, quando eu fizer o rebatimento, essa projeção horizontal que está aqui nesse semiplano horizontal posterior, ele vai para cima e fica junto com o semiplano vertical superior. Então, eu vou ter o afastamento negativo para cima e a cota, né, fica aqui, continua em cima, porque o plano vertical, ele é imóvel. Eu não faço esse movimento de rotação. Já para o terceiro diedro, olha, o ponto C, situado aqui no terceiro diedro, ele tem projeção horizontal situada no semiplano horizontal posterior, então o afastamento, ele é negativo. E a cota, ó, está situada aqui no semiplano vertical inferior. Por isso, a cota vai ser negativa. Então, no terceiro diedro, ó, nós teremos aqui o inverso do primeiro diedro, onde o afastamento é negativo, né? Então, ele está situado aqui para cima da linha de terra. E a cota, ela é negativa e está situada aqui abaixo da linha de terra. Então, no terceiro diedro, eu tenho tanto o afastamento quanto a cota menores do que zero. Para finalizar aqui o quarto diedro, tá? O ponto D, ele tem projeção horizontal, situada aqui no semiplano horizontal anterior. Por isso, o afastamento, ele é positivo. E a cota tem projeção vertical, situada aqui no semiplano vertical inferior. Por isso, a cota é negativa. Nesse caso, ó, ambas as projeções estarão abaixo da linha de terra, porque o afastamento ele é positivo, projeção horizontal, ela é situada no semiplano horizontal anterior, positiva, e a cota ela é negativa, situada aqui no semiplano vertical inferior. Para finalizar, agora, duas situações onde o ponto ele não está situado em diedro. Tá? Um ponto ele pode estar situado aqui em cima do plano horizontal, ou seja, situado em π. Nesse caso, eu posso dizer que a sua cota, o seu z vai ser igual a zero, ou então posso dizer que ele não possui projeção vertical. Para um ponto possuir projeção vertical, ele precisa estar distante do plano horizontal de projeção, então ele precisa estar longe do plano horizontal, porque ele estando longe do plano horizontal, ele vai ter projeção, ou então vai ter uma sombra, né, que aparece dele aqui no plano vertical. Como ele está situado em cima do plano horizontal, né, o afastamento deste ponto vai ser o próprio ponto, pois a projeção horizontal vai estar coincidindo com o ponto. Já a sua cota, ó, ele vai ter projeção em cima da linha de terra, ou seja, coincidente com a abscissa. Por isso, esse valor vai ser igual a zero. É bom lembrar que um ponto situado em π, um ponto que esteja situado no plano horizontal, ele vai ter sempre cota nula, igual a zero, pois o ponto não está distante o suficiente do plano horizontal para ter projeção vertical. Agora, vamos ver, ó, como é que fica a épora. A épora deste ponto aqui, ó, como ele está situado aqui no semiplano horizontal anterior, o afastamento dele vai ser maior do que zero. A cota vai ser igual a zero. Porém, eu poderia ter uma situação onde o ponto estivesse situado daqui do outro lado, no semiplano horizontal posterior. Neste caso, o afastamento não estaria aqui embaixo, né? Porque aqui embaixo é só para afastamento positivo. Nesse caso, o afastamento estaria em cima com o valor negativo. Agora, uma segunda situação onde o ponto ele está situado no plano vertical, em π'.
Este ponto sendo situado no plano vertical, a sua projeção vertical vai ser coincidente com o ponto, certo? Por isso a projeção vertical, ela vai existir. Já a projeção horizontal, ó, a linha de chamada corre para que a projeção horizontal ela fique aqui coincidente com a abscissa. Ou seja, nesse caso, o afastamento ele vai ser igual a zero, vai ser nulo. Um ponto situado no plano vertical sempre vai ter afastamento nulo, igual a zero, pois o ponto não está suficiente do plano vertical para ter projeção horizontal, né? Então, o ponto ele precisaria estar distante do plano vertical para que aparecesse aqui no semiplano horizontal a sua projeção horizontal. Agora, ó, vamos ver como é que fica a épura deste ponto. Um ponto situado no plano vertical, ele vai ter a cota, né? Ou seja, o valor da sua projeção vertical acima da linha de terra, caso essa projeção esteja no semiplano vertical superior. Se essa projeção estivesse aqui, ó, e se o ponto estivesse situado aqui no semiplano vertical inferior, a cota seria negativa, então ela seria medida para baixo. Nesse caso, o afastamento sempre vai ser igual a zero. Então, para resumir o que nós vimos nessa aula, né? O diedro, ele é formado por dois planos de projeção ortogonais, um horizontal e um vertical. A linha de terra é uma reta determinada pela interseção dos planos horizontal e vertical de projeção. O rebatimento é aquela rotação que o plano horizontal faz 90 graus para a obtenção da épura. A épura é a representação de figuras no plano bidimensional por suas projeções. Na aula de hoje a gente viu a épura de um ponto, que é a nossa primeira figura, né, o nosso primeiro objeto. As linhas de chamada, né, são uma reta perpendicular à linha de terra que liga as projeções horizontal e vertical dos pontos. A abscissa é a localização do ponto na linha de terra. O afastamento é a distância deste ponto até o plano vertical. A cota é a distância deste ponto até o plano horizontal.